Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Michel, né, e com o José. Então, vou passar para eles se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de número 40. Chegamos no estudo de número 40 da obra de Kardec, uma obra bem pequena que Kardec fez para quem quisesse conhecer de início o Espiritismo. Espiritismo em sua mais simples expressão, uma obra dividida em 3 partes. Nós estamos na terceira e última parte, e bem no finalzinho da obra, estamos terminando esse livro, levamos aí 40 semanas. Hoje a gente vai ler o item 58. Então sejam todos bem-vindos, curtam, compartilhem, participem, tragam questões, como sempre, e eu passo para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Bom estar de volta com vocês depois de uma semana aí impossibilidade de participar. É muito bom estar com os amigos também que estão nos acompanhando. A gente espera que todos mandem os bons comentários, as boas perguntas de costume, né? A gente já vê aí a Darlene, o Alex dando boa noite deles. E vamos caminhando aí, como o Michel comentou, para o final, para finalizar o estudo dessa obra que a gente vem já estudando há alguns meses, né? Desde o ano passado. A gente vem fazendo esse estudo com calma, comentando detalhadamente cada trecho, cada frase, né? Que a gente acredita que possa ser muito útil aí, não só para a divulgação da obra, mas também para quem quiser estudar futuramente. Tem um pequeno auxílio aí para compreender cada trecho e também para contextualizar, que eu acho que isso é uma coisa que a gente faz bastante, né? Contextualizar a obra dentro do pensamento de Kardec como um todo. Isso é bem interessante para quem estiver começando o estudo do Espiritismo por essa obra. Então é isso, vamos dar sequência ao nosso estudo, dar sequência à leitura. Boa noite a todos. Vamos lá então, eu vou ler o item 58. Parece que depois de 2 semanas a garganta melhorou, eu acho que hoje vai tranquilo. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje faz 11 graus, com previsão de -1 para o final de semana. Então, é nesse ritmo que a gente vai tomando aqui um chimarrão e lendo Kardec. Então, vamos lá. O item 58, Kardec falando. Aquele que nutre contra o seu próximo sentimentos de animosidade, ódio, ciúme e rancor, falta caridade. Ele mente se diz cristão e ofende a Deus. O 58 é curtinho, eu vou comentar, depois a gente já segue a nossa rodada de comentários. Lembrando que a gente está falando sobre o assunto caridade. Já são aí 3 ou 4 estudos tratando da caridade. É com esse assunto que Kardec encerra a obra, né? Ele termina falando desse assunto porque, já que ele está tratando da moral espírita nessa terceira parte, é a caridade o que resume toda a ideia de virtude e de prática da moral para o espiritismo, né? A gente comentou semana passada que a moral, a palavra, esse conceito de moral no espiritismo, ela resume muita coisa. Ela quer dizer muita coisa, né? Então a gente tem que ir desdobrando todos os entendimentos que Kardec dá para o assunto. Aqui ele fez também, já que a proposta da obra é essa, ele tece alguns comentários, né? Embora a gente vai precisar, como todos os assuntos, de todas as obras aí, e é o que a gente procura fazer, a gente procura tentar ir trazendo momentos em que ele desenvolveu esse assunto.
E aqui ele tratou, a gente viu na semana passada a questão da caridade envolvendo a matéria, as ações materiais, né? Formas a relação caridade e o uso, né, dos bens materiais na Terra. Agora ele foi para o campo mais da parte moral mesmo, né, do ser espiritual, aquilo que se diz modernamente a parte psicológica, né, do ser, que são os sentimentos. Então ele está mostrando que no campo dos sentimentos, aquele que nutre sentimentos de animosidade, ódio, ciúme, rancor, falta com a caridade. E é muito, muito importante e muito correto que Kardec tenha usado essa expressão, aquele que nutre contra o seu próximo sentimentos. Ele não vai dizer simplesmente aquele que tem esses sentimentos, falta com a caridade. Por que essa pequena diferença ela é muito importante? Porque em moral, em ética, a gente trata das ações, da vontade do espírito. E os sentimentos, eles são justamente um outro campo, né, do espírito, que é a parte passiva da alma, né? Por isso que vem do sentir, sentimento, que é justamente o oposto da ação da vontade. É claro que nós somos responsáveis, no decorrer da nosso processo evolutivo, pelos desejos, pelos sentimentos, pelas paixões que a gente sente. Então, nós construímos isso. Mas, a partir do momento que a gente constrói os sentimentos, os desejos, eles não se modificam simplesmente com a ação presente, momentânea da vontade. É algo que eu alimento durante muito tempo, que vai se transformando, né, nesse caráter, nessa característica interna da alma. E para eu modificar os sentimentos e as paixões, eu preciso de tempo. Então, por exemplo, eu não posso dizer para alguém não sinta tal sentimento, porque ela já está no estágio da passividade, da espontaneidade, surge nela naturalmente. Então a gente não tem um controle absoluto sobre o que a gente sente. Então a gente se pega tendo sentimentos que são provocados por N situações, por pensamentos, por alguma coisa que a gente vê, que a gente ouve, por diversos motivos, e desperta na alma diversos sentimentos. E eu não tenho como não sentir, eu não controlo isso, mas eu posso controlar as ações que eu vou ter com relação a esses sentimentos. É isso que está no campo da vontade, da ação, da moral. Então, Kardec é muito sábio quando ele diz que falta com a caridade aquele que nutre esses sentimentos. Porque nutrir os sentimentos depende das ações, da vontade. Claro que, por exemplo, eu posso sentir tristeza ou raiva sem querer estar sentindo tristeza ou raiva. Nota como é uma parte passiva da alma. Mas nutrir a tristeza, nutrir a raiva, nutrir o ciúme, nutrir o rancor, o ódio, aí sim depende da minha vontade. Então, Kardec é muito correto filosoficamente quando ele fala sobre nutrir. Claro que no decorrer de várias encarnações, quando a gente começa a nutrir através da ação e da vontade ações corretas, caridosas, eu começo a modificar os meus sentimentos, as minhas paixões. Então, até que eu me torno um espírito bom e eu só tenho sentimentos bons. Mas, como eu ainda sou espírito imperfeito, eu tenho sentimentos muitas vezes contrários àquele que eu queria ter naquele momento. Às vezes a gente pode estar sentindo, como eu falei, a gente está sentindo um ódio, uma tristeza, e a gente diz com sinceridade, eu não queria estar sentindo isso. Porque é uma parte passiva da alma. Mas eu posso controlar com a vontade, sempre, segundo os espíritos, as ações que eu tenho a partir desses sentimentos.
Então eu sinto tristeza, sinto raiva, mas mesmo sentindo essas paixões, eu posso controlar as ações. Eu não preciso necessariamente sentir uma tristeza e fazer algo ruim contra a minha própria vida, por exemplo. Essas ações eu tenho controle. É aí que está a parte da moral, aquilo que depende da vontade. Então ele deixa muito claro, se eu estiver fazendo alguma ação em que eu estou nutrindo, alimentando, eu estou usufruindo através da minha vontade desses sentimentos. Então não é, por exemplo, eu tenho um sentimento de ódio, em vez de eu querer ter ações corretas e eliminar esse ódio, que aí depende da minha ação, a pessoa ela nutre, ela age com ódio, ela alimenta esse ódio. Aí ela está faltando com a caridade. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente tem essas emoções, esses sentimentos, e a gente se deixa levar por eles, a gente nutre, inclusive, além de se deixar levar, a gente alimenta. Então, a pessoa está triste, ela procura ficar olhando para aquilo que alimenta a tristeza, assistindo, ouvindo, ela coloca uma música triste, ela fica pensando na pessoa ou na situação que deixa ela triste, então a pessoa fica alimentando a causa daquilo. Esse é o problema. Isso é faltar com a caridade. Então, a gente, quando tem sentimentos assim, a gente tem que pensar quais ações que eu tenho que ter corretas, apesar desses sentimentos. Por isso que é uma luta da alma, por isso que a virtude é esforço, porque eu tenho que agir da maneira correta, independentemente dos desejos, das paixões e dos sentimentos que estejam tentando me controlar e fazer eu ter atitudes que eu não devo ter. Então, essa parte, a minha ação, a minha vontade tem controle. Então, vejam que é um item muito muito curtinho, mas ele é muito rico, né? Ele tem como, eu deixo como referência aqui, a questão 909 do Livro dos Espíritos. Depois, na segunda rodada aí de conversa, a gente trata melhor sobre isso. Agora eu passo para o José. É muito bom, né? Como o Michel comentou, é um item curto, mas que gera muitas reflexões aí para a gente poder pensar sobre esse tema importante que vem sendo tratado há algum tempo, que é o tema da caridade, né? Nessa terceira parte aí da obra que nós estamos estudando. Então é interessante a gente notar que é um item dividido em duas. A gente poderia dividir em duas partes aí, né? A primeira parte, Kardec vai falar exatamente dessas paixões ruins ou dessas paixões negativas que marcam o espírito imperfeito e que são exatamente opostas à caridade, né? No Livro dos Espíritos, eu não vou me lembrar exatamente o item, mas se não me engano é ali no capítulo 12 da Perfeição Moral, é o último capítulo da terceira parte, né, das leis morais do Livro dos Espíritos. Kardec vai tratar das virtudes, dos vícios, né, da perfeição moral, e vai dizer que o orgulho e o egoísmo são eles são o mal radical, né? São as paixões radicais no sentido de que estão na raiz, porque eles vão dar origem a todas as outras paixões ruins. Todas as outras paixões que existem são consequências ou desenvolvimentos, ou vamos dizer assim, são outras faces, outras feições dessas duas paixões radicais que são o orgulho e o egoísmo, né? O egoísmo, a ideia do interesse pessoal, a gente vê o nosso interesse antes do outro, sempre prevalece o nosso interesse, é o amor próprio, né? Não fazer sacrifícios, não abrir mão de ver o próprio interesse em benefício do interesse do outro, né? Isso seria o egoísmo. E o orgulho, a ideia da valorização excessiva de si mesmo, né? A supervalorização de si mesmo, da sua autoimagem, de quem você é, das suas virtudes. A pessoa orgulhosa, ela tem uma visão deformada de si mesmo, ela infla a importância própria, né?
Isso é orgulho. Então, contrárias a esses dois vícios seriam as duas virtudes, a caridade e a humildade, né? A pessoa que é caridosa, ela abre mão de certos interesses pessoais em prol do próximo. E a pessoa que é humilde, ela não fica se elevando, não fica se exaltando, aumentando sua importância do que de fato ela tem. Ela sabe do seu papel, da sua importância, busca fazer o bem, sem se preocupar em ficar se elevando, né? Então, Kardec está falando exatamente isso. Faltar com a caridade seria praticar e nutrir, como o Michel bem explicou, né? Essas paixões, a animosidade. A animosidade seria... aí vocês me corrijam aí depois, mas... a questão de lançar o anátema, de falar o mal, fazer o mal exatamente contra o outro, né? Uma certa hostilidade, uma maledicência, né? Acho que é mais no sentido da hostilidade mesmo, a animosidade, o ódio, o ciúme e o rancor. Então, isso seria faltar com a caridade, e são marcas do espírito imperfeito, né? No grupo particular do qual eu participo, nós estamos estudando a escala espírita, a partir ali do item 100 do Livro dos Espíritos, né? E é muito interessante a classificação que Kardec faz dos espíritos. E ele vai dizer que a marca do espírito imperfeito é exatamente essa, né? É o domínio da matéria sobre o espírito, ou seja, o corpo produz, gera, instiga algumas paixões na alma, e o espírito imperfeito ele ainda não consegue, a vontade dele não consegue dominar completamente essas paixões. E por vezes elas acabam guiando as ações dos homens. E por vezes o homem ele acaba sendo levado, sendo dirigido por essas paixões. Quando na verdade ele é quem deve, a vontade do homem é quem deve dirigir, controlar essas paixões, né? Que é um desafio muito grande. O Michel lembrou aí como é difícil quando a gente sente uma paixão negativa como a tristeza. A gente sabe que existem situações que a tristeza vem e a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar, né? Por mais que a gente não quisesse senti-la, ela vem, e aí para a gente conseguir eliminar ela da nossa alma é uma dificuldade muito grande, realmente. Então ele está falando exatamente disso, né? Já o espírito bom da segunda ordem, ele é incrível, eu tenho comentado isso no grupo. A distância que existe entre o espírito de terceira e o de segunda ordem é uma distância muito grande. A gente não precisa nem tratar do de primeira. A segunda ordem, o bom espírito, Kardec vai falar que ele não está sujeito mais a nenhuma dessas paixões. Animosidade, ódio, ciúme, rancor, inveja, mágoa, tristeza, nenhuma dessas mais. Ele tem o domínio dessas paixões, né? Embora ainda tenha influência da matéria. Mas ele tem o domínio dessas paixões, ele já eliminou essas paixões negativas. Então, uma coisa realmente impressionante, o salto que existe entre dessa passagem do espírito de terceira ordem, o imperfeito, para a segunda ordem, né, que vai já eliminar todas essas paixões. É uma coisa realmente impressionante. E a segunda parte, Kardec é bem direto, bem objetivo, e é uma afirmação forte, né? Ele mente se diz cristão e ofende a Deus. Quer dizer, aquele que falta com a caridade, não se preocupa com isso, não se preocupa em se esforçar em domar esses sentimentos, né? E simplesmente se entrega a eles e se diz cristão. Quer dizer, é uma mentira, obviamente, que pode cair por vezes em hipocrisia, em cinismo, né? A pessoa prega uma coisa e age de maneira completamente oposta, é muito complicado, porque pode acabar caindo aí na hipocrisia e no cinismo, que são males, vamos dizer assim, são acréscimo de camadas do mal, né? Porque a pessoa faz o mal de forma ignorante, ela está fazendo mal.
Agora, o cinismo e a hipocrisia, elas já são níveis de cálculo ali, de dissimulação, né? Então você vai acrescentando camadas aí de prática do mal. É uma coisa bem complicada. Então, e ofende a Deus, né? Kardec vai colocar, porque a lei divina é criada para a gente exatamente conseguir cumprir a caridade. E se nós entendemos que o cristianismo é uma boa via para se compreender as leis de Deus, a pessoa se diz cristã, ela está exatamente ofendendo a Deus, supondo que esteja cumprindo essa lei, né? Então é um item bem interessante, 58, depois de 59. A gente vai seguir discutindo isso, um tema relacionado a isso, né? Mas os comentários seriam esses, eu passo aí ao Eric, ao Michel, se quiserem comentar. Então, é bem interessante, né, esse item. E eu lembrei do capítulo Bem-aventurados os que têm coração puro, né, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em viés de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe em plenitude de sua força. Então, Kardec coloca 3 estágios aí, né? Tem a pessoa que nem pensa mais no mal, o espírito da segunda ordem, né? Tem aquele que pensa no mal e se compraz. E tem aquele, a maioria de nós, né, que pensa no mal, mas tenta frear esse pensamento, né? Por isso que diz aí, né? Aquele que nutre. Ou seja, porque todo mundo, de vez em quando, o espírito perfeito pode sentir ciúme e rancor, mas você não nutre esse sentimento, né? Você tenta combater. Não é? E isso tem a ver, como foi dito, com as paixões, né? Você sente aquela paixão. Paixão vem de passião, né? De passividade. Então você sente aquilo, né? Agora, importa o que você vai fazer com aquela emoção. Né? Você pode usar a vontade e o pensamento para refrear esse sentimento, essa paixão, né? Então, né? Isso é próprio dos espíritos imperfeitos, né? Da terceira ordem. Já os espíritos da segunda ordem, né? Eles nem têm mais esse pensamento do mal, né? Como diz lá no livro dos Espíritos, eles não têm mais o desejo do mal, né? Lembrando que tem a diferença entre desejo e vontade, né? A vontade é o desejo que se realiza. Então eles nem têm mais o desejo. Nós ainda temos às vezes o desejo do mal, mas a gente tenta refrear esse desejo, né? Então por isso que nosso trabalho aqui deve ser nos melhorarmos para alcançar esse estado da segunda ordem da escala espírita, né? Muito bom, Eric, tu trazer esse texto do Evangelho, porque ele ajuda a clarear bem o item 58. Percebam que o segredo para entender o 58 está justamente ali na palavrinha nutre, né? Por isso que ele é muito forte no final do 58, ele mente se diz cristão e ofende a Deus. Porque aqui ele está falando justamente daquele terceiro caso que o Eric leu ali no Evangelho. É a pessoa que tem o desejo, o sentimento, o pensamento do mal internamente, aquela inclinação para o mal, e ela executa com ações, ela quer com a vontade dela, ela se deleita naquilo, ela se compraz em fazer o mal. Ela alimenta o mal com o uso da vontade. Então esse é o pior caso, por isso que Kardec diz que ele ofende a Deus. E o segundo caso é aquele que tem o desejo do mal em si, mas a pessoa se esforça para não executar aquele mal, para mudar os pensamentos, para agir no bem, apesar
da raiva, do ódio, do ciúme, a pessoa diz, meu Deus, me ajuda a controlar esse pensamento de fazer algo errado, e a pessoa se esforça e procura fazer o bem, que é justamente esse segundo caso é justamente onde Kardec vai colocar o verdadeiro espírita. Então é alguém que ainda tem as más inclinações internas, esse desejo do mal, pensamentos maus, mas a pessoa está na luta para fazer o correto, para mudar esses pensamentos, esses sentimentos. Esse é o verdadeiro espírito. É muito sábio, Kardec é muito sábio nos conceitos, porque imagina, se ele diz que o verdadeiro espírito é aquele que não tem sentimentos ruins, aí seria um absurdo, porque eu teria que ser espírito superior, espírito bom para ser espírita. Então, o espírita, ele é alguém que tem sentimentos ruins, que ele construiu ao longo de muitas encarnações. Então, a gente não consegue, eu não consigo acordar amanhã e dizer assim, bom, li o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de agora eu não vou ter mais sentimento ruim. Nota, não depende da minha vontade, eu sinto. Eu vejo uma notícia, eu vejo alguma coisa, alguém me fala algo, vem aquele sentimento. Já virou algo automático em mim. Mas o verdadeiro espírita, ele não alimenta, não nutre, ele luta contra isso, né? Esse é o segredo. Então, por isso que esse último caso aqui, que é o caso que ele coloca que o que nutre o mal, Kardec é rigoroso e ele está certo. Aqui ele está falando daquele que quer alimentar o mal por vontade própria. Não é só por fraqueza. Por isso que ele ofende a Deus. É a criatura imoral, criatura má, impura. E por isso que ela não pode se dizer cristão. Porque ela praticou o mal querendo praticar. Então, por isso que é o pior tipo de espírito, o pior tipo de situação. Que a gente não pode ser. A gente tem que ser o tipo que reconhece que tem o mal dentro de si, mas que está se esforçando. Às vezes a gente escorrega. A gente acaba cedendo a esses sentimentos e agindo errado. Mas a gente sente culpa, a gente se arrepende, a gente tenta lutar contra isso. Já é um princípio de virtude. Eu não sei se não for difícil, tu podia abrir a questão 909, Eric, do Livro dos Espíritos, que trata justamente disso, da relação entre o uso da vontade com o enfrentamento desses sentimentos. Se tu puder aí, só para a gente visualizar, acho que vai enriquecer o entendimento, para a gente entender justamente como, quando a gente for estudar esses assuntos, a gente tem que entender que há uma diferença entre o que eu sinto e o que eu faço. O que eu faço depende da minha vontade. Então, de repente, eu posso sentir vontade de dar um soco em alguém. Eu tenho sentimento, desejo disso, mas a minha vontade pode controlar a minha mão e eu não dar o soco. Porque daí, com a minha vontade, eu controlo a ação e digo para mim mesmo, eu não vou agir dessa maneira. Então, eu posso agir contrariamente ao que eu sinto. Por isso que ele diz, 909, está lá no Livro dos Espíritos. Ó a pergunta de Kardec. Poderia sempre, olha a pergunta de Kardec, o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha a resposta, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, com o esforço da vontade, eu posso vencer a inclinação. Ou seja, o sentimento vem, mas eu não ajo como ele queria que eu agisse. Eu vou lá e faço certo. Eu uso, por isso que é um esforço, porque é uma luta interna, né? O sentimento está me impulsionando a fazer algo e o meu esforço faz eu agir diferente. Esse é o verdadeiro espírito. Por isso que é uma luta. Quando eu me tornar espírito bom, superior, essa luta acaba. Porque eu nem tenho mais sentimento ruim.
Por isso que é o estágio de felicidade, né? Que a gente ainda não tá, a gente tá longe, a gente tá na fase do esforço. Por isso que esforço a gente cansa, a gente escorrega, a gente tem que recomeçar. É assim mesmo, né? Mas só o fato da gente estar fazendo esforço já é um sinal de progresso. Porque durante muitas encarnações a gente nem fazia o esforço, a gente se entregava para os sentimentos. Percebe como no próprio esforço já há um sinal de progresso, né? Então isso é muito importante a gente ter essa visão. Porque às vezes tem pessoas ingênuas que tratam do assunto, dentro do próprio espiritismo, no movimento espírita, as pessoas tratam de maneira ingênua a relação, sentimentos e ação, né? A pessoa às vezes quer fingir que é o que ela não é. A pessoa quer transparecer ser santa, mas não adianta, os sentimentos estão ali. Aí a gente vê que a pessoa tá sentindo raiva, a pessoa tá sentindo ciúme, porque ela é espírito imperfeito. Então a gente não tem que esconder que a gente é espírito imperfeito, querer fingir que é espírito bom, porque a gente não consegue esconder. Não adianta a gente querer aparentar ser santo, mas a gente tem que, ao sentir isso, agir com o esforço da vontade de uma maneira diferente. Percebe como é mais racional o processo, né? Porque senão, se eu ficar achando que, eu não quero sentir ódio, bom, não. Se você começar por esse caminho, você vai se decepcionar, porque tu não escolhe isso. O ódio vem, o ciúme vem, mas a ação, sim. Vem alguma coisa que o sentimento me estimula a falar alguma coisa e eu digo, não vou falar. Então, em vez de alimentar ele, eu tô colocando como se eu colocasse água numa chama, né? Eu tô acalmando ela. Até que vai chegar um dia que a gente nem vai ter mais a chama, não vai ter mais o sentimento ruim, né? Então isso é muito importante entender. E até facilita para nossa prática o entendimento da moral espírita, né? Bom, da minha parte é isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa das 58, ou se tem questões, né? Exatamente. É a questão das paixões, né? E o próprio Descartes falava, né? Você não consegue controlar as paixões diretamente pela vontade, né? Você pode controlar as ações e indiretamente pelo pensamento controlar as suas paixões, né? Pensar, né? Não vale a pena. Pensar que se você está triste, por exemplo, pensar que isso é só uma prova, que você vai progredir, então você vai usando esses recursos para progredir. Tem aqui algumas perguntas. A Darlene, ela pergunta aqui, comente um pouco mais sobre o que Kardec quis dizer com ofender a Deus, né? É claro que ele não está falando que Deus tem sentimentos, né, de se sentir ofendido, né? Como se Deus fosse ser humano. Está falando no sentido de ir contra as leis de Deus, né? Então, é nesse sentido que, que Kardec coloca quando se tem essa linguagem na obra de Kardec, né? Que Deus é o criador dessas leis, né? Tem a outra pergunta aqui do Alex. Não é exatamente sobre o tema, mas talvez a gente possa auxiliar. Tem aqui a pergunta. Uma pergunta da qual fiz para o José no pessoal e que eu mesmo disse para trazer aqui. A dia e a hora marcada para o desencarne para um homicídio, pois penso eu que caso assim, o homicídio não terá punição. Porém, já ouvi falar que ele teria, pois teve um mal ocorrido por ele. É necessário que haja o mal, mas é daquele que o provoca. O que podemos falar sobre isso, se possível? Quando o Alex me mandou essa pergunta, eu falei, olha, seria bom você levá-la para o grupo. Primeiro porque é uma pergunta difícil e eu sozinho não dou conta de responder. Esse é o primeiro passo. O segundo é que a gente poderia anotar esse tema e fazer um estudo no futuro sobre ele, porque é um tema bem complexo, né? Envolve a questão do livre-arbítrio, envolve a questão da onisciência de Deus, as ações humanas que não seriam previsíveis, livre-arbítrio, responsabilidade, envolve muita coisa, né?
Então, o que eu comentei rapidamente foi que a pessoa... É um tema complicado, hein? Vocês me ajudam aí. Mas, assim, é preciso ter a responsabilidade. Então, o Espiritismo não vai defender o determinismo, o destino, a fatalidade, no sentido de que já estava escrito que a pessoa morreria naquele momento assassinada por tal pessoa, então ela deve morrer naquele momento e o assassino matá-la. Não seria correta essa visão do ponto de vista espírita, porque o assassino assim não teria responsabilidade. Isso foi o que eu respondi, mas como ocorre exatamente a prova, como ocorre exatamente o momento da morte, eu, sinceramente, é um tema que eu precisava estudar mais e eu não consigo responder de forma mais satisfatória, por isso que eu pedi ajuda dos universitários aí. Mas, enfim, é um tema que ele não está diretamente no nosso estudo aqui, então se vocês quiserem comentar brevemente, e aí a gente poderia anotar como um tema futuro a ser estudado, né? O que vocês acham? Primeiro, sobre a pergunta do ofende a Deus, né? Ofender Deus é quando eu pratico o mal, é praticar o mal, é ser imoral, é transgredir as leis morais ou a lei de Deus. Então, Kardec vai usar esses termos para dizer a mesma coisa. Ser imoral, transgredir a lei de Deus, ofender a Deus, ou então pecar. Então, são elementos que significa quando eu uso a minha vontade deliberadamente, né? Voluntariamente, conscientemente, eu uso a minha vontade para praticar o mal. Esse é o chamado mal moral, é a pessoa que pratica o mal, querendo fazer o mal. Ela quer, né? É o doloso. Então a pessoa ofende a Deus. Não que Deus se sinta ofendido, né? A pessoa ofende a Deus. Ou seja, ela transgride as leis dele. Ele estabeleceu leis e eu vou lá e contrario elas. Não, eu contrariei, eu ofendi, eu transgredi, eu pequei. Então, esses termos que Kardec usa mesmo pra gente, toda vez que ele quer falar do mal deliberado, né? Por isso que aquele terceiro exemplo do trecho do Evangelho que o Eric trouxe, né? A pessoa que tem o sentimento do mal, mas se compraz nele, ela quer praticar. É diferente da pessoa que errou sem querer, se equivocou, ou até mesmo foi vencida, estava se esforçando, escorregou. Claro que a pessoa vai responder, né? Mas ela não tem o mesmo grau de culpa e que a pessoa, quando ela faz querendo fazer, né? Que é o pior caso, que é exatamente esse caso que ele falou, e a pessoa que ela está nutrindo o sentimento. Nutrir é alimentar o sentimento. E para eu alimentar, eu uso a minha vontade, né? E sobre a questão do Alex, né? Veja, como o José falou, às vezes a gente fica falando as coisas sem os textos, é ruim, né? Fica divaldeando, eu chamo, né? Fica querendo dar resposta para as coisas. Mas, veja, todos os acontecimentos que tem que se dar naturalmente, ou seja, está falando da lei natural das coisas, não pode envolver a necessidade de alguém praticar o mal. O mal não pode ser uma necessidade da lei natural. Porque senão a pessoa não poderia nem ser punida. Então, por exemplo, o homicídio, a gente não vai ver Kardec colocando dessa maneira, como a gente sabe que os livros chamados espíritas da modernidade colocam, né? Uma espécie de destino. Ah, o fulano tinha que... Muito cuidado quando a gente disser isso, né? Porque a gente não pode entrar em contradição com os princípios espíritas estabelecidos nas obras de Kardec. Então, o mal, a fieira do mal, como os espíritos colocam, né? Ele não é necessário, isso aí o espírito escolhe. Entende? Agora, aí o Alex trouxe aquela questão
o mal é necessário, mas ai daquele que praticar, que é um texto que Kardec estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele está querendo dizer com isso? A partir do momento que eu desenvolvo o desejo do mal, que eu não precisava desenvolver, mas por livre-arbítrio, livre escolha, eu desenvolvo, tá? Então eu desenvolvi o desejo do mal. Veja, eu não é a ação no mal, porque a ação eu posso mudar. O problema, a gente vira espírito imperfeito, que não precisava, porque a gente desenvolveu algo mais drástico do que a ação no mal. A gente desenvolveu o desejo do mal. Uma natureza interna em que a gente agora espontaneamente tem sentimentos e ideias do mal. Isso é o espírito imperfeito. O que isso significa? Eu caí num tipo de vício que agora, mesmo que eu queira mudar a ação, através do meu livre-arbítrio, eu continuo sofrendo com os efeitos daquilo que eu criei antes, do desejo. Então, eu quero agora praticar o bem, mas eu desenvolvi em mim um hábito que eu quero praticar o bem, mas eu tenho ideias e desejos que me estimulam a praticar o mal. É a chamada guerra interna que as tradições religiosas colocaram como a figura do diabinho e do anjinho externo, mas que é um processo interior. Então, agora, mesmo que eu diga, eu não quero mais praticar o mal, eu continuo tendo o desejo de praticar o mal. Então, por isso que, uma vez criado a causa do desejo do mal, necessariamente o mal vai acontecer. Então, por exemplo, a gente está no mundo de provas e expiações, onde tem bilhões de espíritos que têm o desejo do mal. Então, é óbvio que o mal vai acontecer. Porque agora eu estou num contexto em que o mal é inevitável. Mas um dia não foi, percebe? É que a gente tem que olhar o contexto na situação em que a gente está. Então, por exemplo, quando eu reencarno no mundo de provas e expiações, eu só reencarno nesse mundo porque eu mereço. Então não há injustiça. Se eu não tivesse o desejo do mal em mim, eu não reencarnaria, a não ser por missão, no mundo de provas e expiações. Esse é o primeiro ponto. Então, nota, o fato de eu estar nesse contexto nunca é injusto. Porque ele é resultado justamente de eu ter desenvolvido esse desejo do mal. Tudo que vai acontecer no mundo material, onde tem espíritos que têm o desejo do mal, pode acontecer comigo qualquer coisa, a partir do momento que eu estou nesse contexto. Mas qualquer coisa que acontecer comigo, que outro espírito faça para mim, não vai ser injusto nesse sentido. Por quê? Porque eu estou nesse contexto porque eu fiz por merecer. Mas a pessoa que fez o mal vai responder, porque ela não precisava fazer. Não deveria fazer. Melhor, é o termo melhor para dizer. Então, ela não deveria me dar o tiro, me dar a facada. Mas eu, ao reencarnar no mundo de provas e expiações, eu estou sujeito a isso. Percebe? Então, é a mesma coisa Jesus. Jesus, vamos pegar agora um espírito que não tem o desejo do mal. Vamos pegar o Cristo, vamos pegar logo um puro. Vamos para o lado mais, para um outro oposto. O espírito puro encarnou aqui e foi morto. Foi crucificado, torturado, morto. Então era uma coisa praticamente certa que aconteceria. Tu colocar a ovelha no meio dos lobos. Mas as pessoas que fizeram isso fizeram por livre-arbítrio. Elas cederam ao desejo do mal. Então, quando a gente está num contexto material, onde há espíritos que têm, a grande maioria dos espíritos tem o desejo do mal, tu está sujeito a qualquer coisa. Então, essas coisas que vierem a acontecer para você não é injusto, porque você só está nesse planeta porque você também tem o desejo do mal. Mas a pessoa não deveria fazer aquilo. Tanto que os espíritos, quando os espíritos vão colocar situações que o espírito tem que passar durante a sua encarnação,
que eles nunca vão colocar, por exemplo, a situação do homicídio como algo obrigatório que tenha que acontecer, eles vão citar exemplos de fenômenos naturais. Né? Lá no Livro dos Espíritos ele cita o raio, a telha que cai na cabeça, que são fenômenos naturais. Não defendeu da vontade de alguém. Então, aí sim, porque aí não, ninguém ficou comprometido. Então, nesse sentido, sim. Agora, se eu tiver alguma situação em que alguém praticou o mal, isso não poderia estar determinado antes, senão a pessoa não responderia. A pessoa, todo homicídio não deveria acontecer. Nenhum homicídio deveria acontecer. Agora, claro, o que acontece? Quando chega uma fase em que a maioria dos espíritos não tem mais o desejo do mal, o mundo começa a melhorar, e eu tenho algum espírito que ainda tem esse desejo e ela tem que encarnar em meios violentos, é por isso que ela troca de planeta. Ela não, é o que vai acontecer com a Terra. Há contextos em que a gente tem que reencarnar nesse meio porque a gente desenvolveu o desejo do mal na gente, mas se a Terra muda e não tem mais esse contexto, eu mudo de planeta. Eu tenho que encarnar em outro planeta. Percebe? Então, eu sempre tenho que pensar assim, nenhuma ação no mal deve acontecer. Eu não posso ter um projeto reencarnatório. O Michel tinha que reencarnar no Brasil para ser morto, levar um tiro do João lá, pegar um nome comum, o José. Vamos pegar o José. O José tinha que me dar um tiro. Não tinha que me dar um tiro. Agora, claro, eu sei que aquele meio que eu vou reencarnar, por exemplo, eu vou conviver com o José e o José tem dentro dele esse desejo do homicídio. Ele tem que lutar contra isso. E ao mesmo tempo eu escolho um contexto onde eu convivo com alguém como o José que é violento por algum tipo de necessidade que eu julguei de prova, de expiação para escolher para conviver com o José. Ele vai lutar contra o desejo do mal dele e eu contra o desejo do mal em mim que o contexto de viver com José desperta. Nesse sentido, é como se fosse um contexto provocador para eu lutar contra esse desejo. Mas eu não tenho que me entregar a esse desejo. A partir do momento que eu me entrego, através da minha vontade, eu pratiquei o chamado pecado, uma imoralidade. Eu pequei contra as leis de Deus. Claro que Deus vai saber o interior da criatura, os atenuantes, o que ela fez por exemplo, o tanto que ela se esforçou ou não, o tanto que ela quis aquilo, que a gente não tem acesso, né? Por isso que só Deus julga. Mas, então é isso, eu peço para encarnar em situações que vão despertar em mim esses desejos que eu tenho para eu enfrentar eles. Tanto a pessoa que pode sofrer homicídio quanto aquele que vai cometer. Mas nenhuma deve cometer o mal. Não sei se eu ajudei ou se eu não ajudei. Ou se tem algum outro ponto da minha fala que de repente vocês lembrem aí para problematizar o caso, que eu possa também me lembrar de outras falas de Kardec, né? Eu queria trazer aqui alguns trechos de Kardec que ajudam, né? Primeiro, o capítulo da escolha das provas, mas eu queria aqui trazer algumas questões. A primeira é essa questão aqui, a 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais lutas que terá que sustentar para evitá-la e que, se Deus o permitir, não sucumbirá, né? Então é o que foi dito, né? Nenhum espírito encarna com a missão de ser um assassino, né? Mas eu queria trazer outras questões, né? Tem aqui instruções práticas sobre fatalidade e tem no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, perguntas que falam da fatalidade, né? Aí diz aqui: algumas pessoas que só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Aí os espíritos respondem:
fatal, no sentido verdadeiro da palavra, só o instante da morte o é. Chegado nesse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtai-vos. E tem outra questão que também é interessante sobre isso, né? Que diz, né? Do ponto de vista de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis precauções que tomemos para evitá-la? Não, vistos que as precauções que tomais só vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, é óbvio que ninguém encarna para cometer assassinato, né? Mas até por Deus ser onisciente, né? Ele sabe o momento que vai acontecer e isso vai acontecer naquele momento, né? Então, os espíritos dizem fatal no sentido mesmo da palavra só o instante da morte, né? Enfim, eu espero ter ajudado. Viu, Eric? Só para não deixar perder, mas percebe que duas coisas. A primeira questão que tu colocou, para as pessoas verem onde está a chave da questão. Ele fala de gênero de morte, não da ação da morte em si. Então, provando que... Por que ele vai falar em gênero? Ele bota justamente as situações em que eu vou correr o risco, conforme o contexto que eu escolher reencarnar. É óbvio que o contexto eu posso ter mais ou menos uma noção. Por isso que ele fala em gênero. Se existisse realmente, como a pergunta do Alex coloca, um acontecimento específico, ele não falaria só em gênero, ele falaria de um exemplo específico. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto ali que ele fala que fatal é só a hora da morte, de uma forma ou de outra. Então, os espíritos dizem a forma vai depender da circunstância. Nota, a forma não é determinante. Por isso que ele diz de uma forma ou de outra. Então, às vezes, as pessoas confundem. Esses livros espíritas modernos aí, eles colocam a forma. O fulano tinha que tomar 15 facadas do fulano lá, o bandido tal. Olha aí, veja, isso contraria a ideia de gênero de morte e contraria a ideia de dizer que existem várias formas fatais, como o livro dos Espíritos coloca, uma forma ou outra. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, é óbvio que se eu reencarno no Afeganistão, a tendência é que eu morra de uma forma violenta. Estou usando um exemplo aqui, só para as pessoas entenderem. Agora, se eu reencarno na Noruega, a tendência é que eu morra, não morra através de um assalto, de um tiro, de uma bala perdida na Noruega, percebe? Então, pelo contexto geral, eu tenho mais ou menos uma ideia do gênero. Eu vou reencarnar num país que está numa guerra civil ou participando de uma guerra mundial como foco da guerra. A tendência é que eu não sobreviva muito tempo. Então, há ali uma tendência pelas circunstâncias. Né? Agora, eu determinar que eu vou... a maneira como eu vou morrer, alguém, o fulano de tal, o dia 25 do mês tal, do ano tal, da forma tal, o fulano tal, na rua tal, do jeito tal, vai me matar. Isso seria raciocinar contra o livre-arbítrio, se a gente dissesse que já estava escrito. Embora as obras modernas espíritas coloquem, eu sei, eu já li essas obras, elas colocam como destino. O fulano tinha que passar. Há pouco tempo, deixa eu lembrar onde que eu vi isso. Foi uma dessas coisas aí da federação, colocando que... Eu não vou lembrar bem, mas eles colocavam a ideia de que... eu já acho que eu já comentei isso aqui, que uma mulher que apanhava do marido, ela tinha que passar por isso. Aí a coitada ouviu isso, acreditou nisso e ficava apanhando o marido, em vez de fugir, sair, correr. Esse é o perigo desse tipo de fala, porque a pessoa, então se eu tenho que passar por isso, eu não vou me prevenir, eu não vou fugir, eu não vou acionar a polícia, eu não vou me livrar disso, eu não vou me separar, eu não vou pedir divórcio. Mesma coisa, a pessoa tinha que morrer de tal doença. Aí a pessoa não busca o tratamento, aí a pessoa não... Aliás,
os cientistas que estivessem tentando desenvolver a cura estariam indo contra Deus, né? Imagina o fulano tinha que morrer com aquela doença, daí o cientista descobriu a cura. Ele descobriu a cura. Bom, então agora vai ser punido, porque ele descobriu a cura. Imagina que maluco. Por isso que tem um capítulo, eu acho que é no capítulo 5 do Evangelho. Poder-se-á por um fim na prova do outro? Eu tendo condições de acabar com o sofrimento, eu tenho que acabar. Uma pessoa chega para mim, eu tenho a solução para resolver o problema dela. Eu digo, não vou lhe dar a solução porque você tem que passar por isso. Aí a pessoa fica sofrendo. Imagina que loucura se o Espiritismo pregasse isso. Se eu posso resolver da maneira correta, sem praticar o mal, eu não posso praticar o mal para tentar evitar outro mal. Isso eu não posso. Os meios não podem ser maus também, além dos fins. Agora, por isso que essa coisa aí do destino, eu tinha que. Só para concluir, eu lembro que no centro espírita que eu frequentava, as pessoas, ninguém se gostava, ninguém pensava igual, cada um entendia o espiritismo de uma maneira diferente. E quando a gente falava assim, olha, por que cada um não busca o seu caminho, em vez de ficar num grupo antipático, em que as pessoas, inclusive, brigavam? Tinha gente que dizia assim, não, mas é que a gente reencarnou, a gente tem que ficar aqui todos unidos, é a nossa. Porque ela acredita no a gente tem que. Quando vocês verem espírita pregando destino, tomem cuidado. Porque Kardec jamais. Porque eu digo, achem trechos das obras de Kardec e me mostrem em que ele coloque isso. Não coloque, pelo contrário, quando ele vai falar lá da lei de liberdade, ele termina a lei de liberdade no Livro dos Espíritos, falando justamente isso, que no plano moral há sempre a livre escolha. O que eu tenho, às vezes, é fatalidade no plano material, que não depende da vontade. Mas no plano moral, há escolha. Para dar um exemplo, se alguém explodir uma bomba aqui, eu não posso escolher. Alguém explode uma bomba nuclear aqui agora na minha frente, eu não posso escolher se eu vou sofrer ou não as consequências. Não tem? Não depende da minha vontade, é algo material. Alguém me dá um tiro na cabeça, não tem como escolher. Tudo que é ação material não depende da minha vontade, nesse sentido. Agora, eu escolher agir ou não, a maneira como eu vou agir, baseado naquilo que eu estou sentindo e pensando, isso eu posso escolher. Se eu estou com as minhas faculdades num estado normal, natural. Então, aí há liberdade. Eu posso escolher sentir raiva, dar um tiro, dar um soco, ou sair correndo, ou não falar nada. Posso escolher. Estou sentindo raiva. Posso escolher, ou eu posso matar a pessoa, ou posso xingar ela, ou posso não falar nada, ou posso sair correndo. Veja, é o mesmo sentimento. Quem é que escolheu como age? O nosso livre-arbítrio. Então, mas é óbvio, como a gente não está estudando os textos, né? Deve ficar um monte de dúvida aí que o pessoal deve estar pensando. E aí a gente não consegue, numa pergunta só, resolver a questão. Mas eu acho que ajuda a gente comentar assim. Bom, da minha parte, eu já quero agradecer vocês, o José e o Eric. Agradecer quem participou, quem assistiu. Espero que tenha ajudado mais uma vez, né? E passo para o José e para o Eric também as considerações deles. Bom, agradeço aí, agradeço vocês dois que me ajudaram com essa pergunta difícil também. Agradeço o pessoal que esteve nos acompanhando aí mais uma vez. Muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Eu tive que sair rapidamente, tive uma coisa importante aqui, mas já voltei. E é isso, vamos seguindo com o nosso estudo, chegando perto do final aí. Em breve a gente vai soltar notícias de qual será a próxima obra a ser estudada, né? Nós temos algumas opções aí, vamos decidir, bater o martelo, e aí a gente informa a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Boa noite a todos. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço. Então, pessoal, curta, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Abraço.